estamos novamente para falar um pouquinho para vocês sobre a sala de recursos multifuncionais e o PDDE também estrutura. O que acontece, gente? Vocês têm que ter um entendimento sobre isso aí. Aquelas escolas anteriores que receberam de acordo com a resolução que foi falada anteriormente, inclusive vou até colocar a resolução aqui, falar um pouquinho para que vocês venham lembrar dela. Resolução número 19 de 21 de maio de 2013. As escolas que receberam o PDDE nessa época, elas estão vinculadas a essa resolução. Mas saiu uma nova resolução no ano de 2020. E essa resolução está vinculada às escolas que vão estar recebendo agora. Essa resolução, ela saiu no ano de 2020. Por que é necessário que vocês entendam das duas? Porque o FNDE é assim. Ele sempre vai trabalhar de acordo com as resoluções da época. Então, por exemplo, se você recebeu um recurso lá atrás, no ano de 2013, você vai fazer o seu plano de trabalho dentro do CIMEC, tá? Você tem que ter esse entendimento. Que foi aquele vídeo que eu falei com vocês sobre a escola acessível, sala de recursos multifuncionais. Então a gente vai falar novamente sobre escola acessível, sala de recursos multifuncionais. Mas aí o que você precisa saber? Nesse momento agora, de 15 de outubro de 2020, a resolução teve uma mudança. Então você não faz mais no CIMEC, você faz no PDDE interativo. Não esqueça, o recurso anterior é no CIMEC, esse recurso novo é no PDDE interativo. E aí o que você vai fazer? Você vai acessar o sistema do PDDE, você vai indicar as escolas, você vai aderir, vai fazer a habilitação toda dentro do sistema. Por isso que eu falei que é tão importante você preencher o PDDE interativo. Então eu vou falar algumas coisas aqui dessa resolução para que vocês entendam. E abaixo desse vídeo, é lógico, nós vamos colocar a resolução nova. No vídeo anterior, que a gente estava falando sobre aquela resolução, estamos falando no módulo 5 sobre resoluções, sobre ações agregadas. Vocês vão entender que lá estava falando sobre a de 2013, mas existe mais uma resolução que eu vou estar trabalhando com vocês. Existe uma outra resolução que vai falar sobre escolas acessível, mas é para crianças que foram inseridas dentro do censo, que estão na escola regular, e elas na escola não precisa ter sala de recurso multifuncional. Nesse caso, a escola não foi contemplada com sala de recurso. Isso é uma outra resolução, mas vamos focar nessa da sala de recurso. Tá, os critérios de adesão. A adesão vai ser sempre pelo PDE interativo. Aqui existe sempre a adesão pela Secretaria Municipal de Estado, Distrital, que são as executoras, gente, que são as EECs, e o programa para as escolas. Então, funciona da mesma forma que funciona o CIMEC. Você faz todo o plano de trabalho dentro do PDDE, você encaminha para a escola, para a secretaria, que é a entidade executora, ela está fazendo a validação, tá? Para poder encaminhar para o MEC. Então, sempre acontece dessa forma. Então, tá. Somente serão validadas as adesões das EECs preenchidas e enviada pelo MEC, que eu acabei de falar. Você fez todo o plano de trabalho, que é a unidade executora. Eu, escola, unidade executora, estou fazendo o plano de trabalho dentro do PDDE interativo. A secretaria que está vinculada à EECs, que é a prefeitura, vamos supor também a Secretaria de Estado, está vinculada, que é a EECs, a entidade executora, ela faz a validação, ela encaminha para o MEC, tá? Funciona sempre desse jeito. Na sala de recurso multifuncional, na escola acessível da resolução de 2013, é a mesma coisa. A diferença é que ela faz isso dentro do CIMEC. Aqui, a partir do ano passado, né, que saiu a nova resolução, sai isso dentro do PDDE. Então, as escolas com matrícula de estudantes do público da educação especial ou escolas com estudantes surdos, escolas especializadas, as escolas que foram identificadas no censo escolar, essas escolas elas vão fazer o preenchimento do plano de trabalho. Gente, lembra, sempre tem uma situação que você precisa entender. Você tem que cadastrar tudo isso muito bem dentro do INEP, na hora que você for fazer o seu censo escolar, porque o censo também ele é a base de tudo, é a forma que o MEC também pega informações. Tem que ter um casamento do censo também com o que você está colocando dentro do PDDE. Tá, então quando você encaminha esse termo, você vai encaminhar o termo para a entidade executora e lá ela vai estar olhando tudo que você fez para fazer a validação. Por favor, entidades executoras, prestem bem atenção no que a sua UX colocou lá, porque se ele colocar alguma coisa errada, pode atrapalhar muito.
E muitas vezes vocês em conjunto, vocês conhecem a situação da escola, então preste bem atenção nisso, observe bastante isso. Então tá, essa resolução ela é bem tranquila, ela fala sobre o plano de atendimento da escola e ela te explica tudo como você precisa fazer. Por que a gente não está focando em resoluções? Porque a gente quer focar mesmo na prestação de conta. Porque a prestação de conta ela é básica, mas é necessário que você entenda sobre todas as ações agregadas. Lembrando, gente, que sempre tem uma especificidade, singularidade de cada ação agregada do PDDE. Não é simplesmente você chegar e gastar da forma que você acha, não. É de acordo com a especificidade do PDDE. Nós estamos falando sobre todo o processo de organização das salas de recurso, mas de todas as ações agregadas. Então vai entrar o PDDE estrutura, o PDDE qualidade. Nesse momento, nós estamos falando com vocês sobre o PDDE estrutura. Tá, então vamos lembrar sobre o montante de custeio capital. A de 2013 era um valor, essa agora é outra. Até 30 alunos, no caso, o repasse, gente, é correspondente às crianças, tá? Aos estudantes. Então, até 30 alunos é 20 mil, vai ser 20 mil reais. De 31 a 80 alunos é 32 mil reais e acima de 80 alunos, 45 mil reais. Aqui tem todas as explicações como você vai adquirir, então aquisição de material pedagógico, cadeira de roda, tudo aquilo que estava ligado à resolução anterior, em relação à tecnologia assistiva, que a gente já explicou, também faz parte dessa resolução. A diferença é que aqui mudou o programa para você fazer o plano de trabalho, não é mais CIMEC, que é o PDDE interativo, e mudou também a questão dos valores, então prestem bem atenção nisso, tá? Por isso que a gente voltou a essa escola, a sala de recurso multifuncional, a escola acessível, para você entender. Agora eu gostaria que você ficasse conosco nesse próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós vamos falar para vocês sobre escola acessível, mas apenas as crianças que foram matriculadas, mas não precisam de sala de recurso, que isso é uma outra resolução que também está dentro do FNDE, é uma outra resolução que está dentro do FNDE que você precisa entender, ok? Então vamos lá no próximo vídeo. Olá, nós voltamos mais uma vez com a Escola Acessível. Agora nós vamos falar sobre o público da educação especial que está em classe comum regular. Então, olha só, aquelas escolas que não foram contempladas ainda pelo programa Escola Acessível, elas são contempladas através desse público, mas é preenchido também no PDDE interativo. A resolução é a número 20, de 19 de outubro de 2018. E ela possui alguns critérios aqui. Então, um dos critérios que está aqui é justamente isso. Escolas que funcionam em prédio próprio, conforme o censo escolar, do ano anterior à adesão, e elas não tenham sido contempladas anteriormente pelo programa. E essas escolas precisam ter essas crianças dentro do censo, dentro do INEP. Então, assim, funciona praticamente da mesma forma. Você entra lá no PDDE, você preenche todas as ações, preenche tudo e encaminha para a EX. A EX vai estar validando para poder estar encaminhando para o MEC. Todas as vezes, gente, vai sempre acontecer dessa forma. A UEX, ela representa a escola. Ela é a unidade executora que representa a escola. A EX, ela representa todas as escolas. Então, é por isso que quando acontece qualquer problema na prestação de conta, sempre vai para o CNPJ da EX. Nunca vai da UEX. A UEX ela pode ficar bloqueada de receber o recurso. Mas quando isso acontece também dentro do CNPJ da EX. E quando acontece lá na entidade executora, todo mundo fica sem receber. Se for no caso de escola for municipal. Aí acaba que todo mundo fica sem receber. No caso estadual tem outros critérios. Porque quando uma não deixa de contemplar, ela fica sem receber. Quando ela não coloca a prestação de conta devidamente, no caso do estado, tá? Porque senão todas as escolas de Minas ficariam sem receber se uma ficasse inadimplente, ou então da cidade inteira. Mas no caso da prefeitura, é diferente das escolas municipais. Se uma está dando problema e aconteceu inadimplência dentro da entidade executora, todas ficam sem receber. Então, por isso que é necessário que todas andem bem organizadas, todas certinha. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do recurso. Quando saiu lá, essa aqui da sala de recurso multifuncional,
tinha um valor agregado no ano de 2013. Depois nós falamos da sala de recurso multifuncional, que saiu na resolução do ano passado, em outubro de 2020. Agora é uma resolução que está lá no ano de 2018, que é a resolução 20, de 19 de 2018, de outubro de 2018, e ela fala especialmente sobre esses alunos. Tem também um valor, esse valor ele está até 199 alunos, 200 a 499 alunos, 500 a 1.000. Gente, olha só, nesse caso aqui, eles estão olhando a matrícula geral da escola, ok? Eles estão olhando a matrícula básica da escola. Eles não estão olhando especificamente a quantidade de crianças. Eles estão olhando a matrícula básica. E aí tem os valores, que é 9.960, 12.000, 15.000 e 18.000. Então, assim, a mesma material você pode... a mesma resolução que estava lá em 2013, ela não mudou em relação aos materiais. Então, ela foi para 2020 sem mudar os materiais. Ela chegou em 2018 também com umas peculiaridades sem mudar os materiais. Então, continua com o mesmo vínculo pedagógico, cadeira de roda, bebedouro acessível, mobiliário acessível, tecnologia assistiva. Então, continua dentro daquele mesmo vídeo que nós falamos. Você lembra que a gente foi explicando sobre cada material? Então, é a mesma coisa. O que vocês precisam ficar atento é o que a sua escola está recebendo. Por que a gente está explicando sobre todas essas ações? Você tem que ficar atento ao que a sua escola está recebendo, para você verificar qual a resolução que você vai trabalhar. Porque se você também não souber o que a sua escola está recebendo, você não consegue prestar conta devidamente, nem fazer as compras, nem fazer toda a prestação de conta. Minha escola recebeu a escola acessível e de repente eu quero pintar a escola, mas lá na conta tem 18.000. Existe uma outra forma, quando o programa termina, para você pegar esse recurso da ação agregada de uma escola inativa, de uma outra escola e repassar para a conta do PDDE. Mas isso vai ser num outro momento, num outro vídeo, onde a gente vai falar especificamente sobre a resolução número 8, que ela traz essas ações agregadas e como você pode fazer essas vinculações de recurso, ok? Mas por enquanto, o que você tem que entender é que existem várias resoluções dentro do PDDE Estrutura para Escola Acessível. E aí você tem que ficar muito atento. Então, o PDDE Estrutura, ele traz várias resoluções. Então, o que ele está falando? Olha, nesse caso, nessa resolução aqui, ele revoga nessa resolução de 2018. Ele revoga a 19 que nós falamos lá atrás, 19 de 2013. Mas, lembrando que quem recebeu recurso naquela época, que abriu o CIMEC lá naquela época, a gente tem que fazer de acordo com o que estava lá na resolução. Porque o CIMEC ficou aberto naquela época para poder fazer. Então, se você não terminou, você termine. Agora, nesse caso, quando vir um recurso, ele está revogando aquela resolução, melhorando os valores, e aí ele já está modificando que não vai ser mais no CIMEC. Olha para você ver. Vou ler para vocês aqui de novo, só para vocês entenderem. Não vai ser mais no CIMEC, vai ser no PDDE Estrutura, que é no PDDE, dentro do PDDE Interativo. Então, vai ser no PDDE Estrutura, dentro do PDDE Interativo. Você vai fazer lá dentro todos os planos de aplicação. Então, ela está revogando a anterior, mas quem recebeu recurso naquela época, que está fazendo o plano no CIMEC, continua. Termina, organiza seu plano, faça tudo certinho, tá? Se você tem alguma dúvida, a gente vai também deixar uns links aqui de dúvida do PDDE, para você estar tirando essas dúvidas. Mas nesse caso funciona assim. Então, recebeu o recurso a partir do ano de 2018, tem uma diferença, ok? Então, queridos, vamos até a nossa próxima. A gente vai falar sobre o PDDE Qualidade e a gente tem várias ações agregadas nele, tá bom? Então, fica conosco até o nosso próximo vídeo.